Bom dia, gente. Eu sou o professor Max Miller, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro e nós vamos começar a nossa terceira aula de circuitos de máquinas CC, tá? Então essa aqui é a nossa primeira parte. Então a primeira coisa que nós precisamos relembrar aqui é como é composta a nossa máquina CC, tá? Essa primeira bobininha aqui, que tem mais espiras, né? Ela começa por aqui, né? Tem algumas voltas, né? Dá essa volta e conclui aqui tendo mais algumas voltas, tá? A mesma quantidade da de cá, tá? Fechando aqui nesse terminal. Essa bobina é a nossa bobina shunt, tá? Ok? A nossa bobina série, que começa aqui na letrinha E, né? Nesse exemplo aqui tem uma espira, né? Dá mais uma espira aqui no outro polo e termina aqui na nossa F aqui, tá? Essa é a nossa série. E por fim, a nossa armadura, começando pela A, terminando pela H. Vocês podem observar que conecta aqui na armadura, tá? Por essa escova, né? E o outro lado é conectado, né? Por essa outra escova, tá? Nós temos aqui também os interpolos, mas não vai ser assunto dessa aula, tá bom? Então, para relembrar aqui, nós temos aqui 4 equações, tá? Observando que essas duas de cima são idênticas, tá? E as duas de baixo também, tá? Só modificando aqui os parâmetros aqui, né, que estava de um lado da igualdade passando para o outro lado, tá? E aí nós temos aqui que a tensão da armadura, ela vai ser igual a constante K vezes o fluxo vezes a velocidade da máquina, tá? Onde que K é a constante que depende da parte construtiva e o fluxo depende lá da corrente que passa nas bobinas, ok? Tá? Okay? E a velocidade da máquina é a velocidade que gira o nosso eixo em radianos por segundo. Então, nós podemos ter essa mesma equação, mas em função aqui da tensão da armadura. Tá? Onde que nós temos aqui que a velocidade da máquina vai ser a tensão da armadura dividido por Kφ. Tá? E aí a nossa corrente da armadura, falando dela, né, nós temos que ela vai ser o torque induzido dividido por Kφ e por sua vez o torque induzido, né, ela vai ser em função da constante do fluxo da corrente da armadura. Tá? É importante observar que o fluxo, né, ele é importante para as 4 equações. Né? E outra coisa que é importante frisar é que essas duas equações elas vão ser para quando nós estivermos falando de geração, tá? Onde que o objetivo são parâmetros elétricos, né? E as duas de K é quando nós estivermos falando de, né, da nossa máquina sendo aplicada como motor, né? Onde que os parâmetros importantes são os parâmetros mecânicos. Tá? Ok, vamos para o circuito equivalente. Então nós temos aqui, né, 3 circuitos equivalentes, 2 representando as nossas bobinas e 1 representando a nossa armadura. Tá? Então essa daqui vai representar a nossa bobina shunt, que é essa bobina aqui que tem o maior número de espiras. Tá? Ela vai ter maior resistividade, tá? Não só pelo fato do cabo ser mais comprido, mas também por ser mais fino. Tá? E a nossa bobina série, ela vai possuir, né, menor resistência, tá? E aí, devido ao fato do cabo ser, né, mais curto, né, e mais grosso. Então nós temos aqui a representação da parte resistiva, tá? E a representação da parte indutiva da nossa bobina. Já a nossa armadura, que é a conexão A até o H, ela vai ter a representação da parte resistiva e a queda e tensão das escovas. Tá? E aí essa aqui vai ser a representação, né, da parte da minha máquina que converte, né, a energia elétrica em energia mecânica ou, né, se for um gerador, a energia mecânica em energia elétrica. Tá? Lembrando que a gente consegue controlar a nossa máquina alterando o fluxo. Né? E uma das formas que a gente pode alterar o fluxo é usando, né, resistências variáveis. Né?
Então a resistência de ajuste ela vai ser utilizada junto com a nossa bobina shunt. E a resistência de dreno ela vai ser utilizada com a nossa bobina série, que vai ser mais visto, né, posteriormente. Então a primeira máquina que nós vamos ver, né, vai ser uma passada rápida, é a nossa máquina de imã permanente. Ela não vai ter o circuito, né, das bobinas, visto que no lugar da bobina nós temos ímãs, tá? Mas nós temos aqui o circuito da nossa armadura, ok? Tá? Então, como nós temos ímãs, né, o fluxo vai ser constante, então a tensão da armadura ela só vai ter relação direta com a velocidade da máquina, né? Ok? A próxima máquina que nós iremos falar é a máquina de excitação independente. Essa máquina aqui de excitação independente, você vai observar aqui que nós temos a nossa bobina, né? A nossa bobina que eu estou utilizando nesse caso aqui é a bobina shunt, tá? Poderia ser também a bobina série, mas para esse exemplo vai ser a bobina shunt. Você precisa observar que a conexão, né, da minha bobina shunt ela é independente da minha armadura, tá? Então você pode ter aqui a minha tensão aqui, né, da minha bobina shunt diferente da minha armadura, tá? E aí se eu quiser alterar o parâmetro de fluxo da minha máquina, eu posso alterar aqui a tensão em cima, né, da minha bobina. Caso essa tensão aqui que está sendo ligada aqui na minha bobina shunt for fixa, uma forma que a gente pode alterar, né, é colocando aqui uma resistência de ajuste, tá? E é nessa situação aqui de circuito, né, a resistência de ajuste precisa estar em série com a minha bobina shunt. Tá? Observe que na minha ligação aqui, a minha resistência variável ela foi conectada antes, né, antes da minha bobina shunt, né? Na verdade em série aqui com ela, tá? Então o terminal aqui, né, das minhas conexões dependentes conectou inicialmente na minha resistência variável e na saída da resistência variável que conectou na minha bobina shunt, tá? Ok? A próxima máquina que nós iremos falar é a nossa máquina séria, tá? E aí, nesse caso aqui, é importante observar aqui que nós não temos agora a bobina sendo alimentada independentemente. Agora ela está sendo autoexcitada. Okay? Então a gente tem aqui a conexão que vai alimentar a nossa armadura e ao mesmo tempo está fornecendo corrente, né, para produzir o campo magnético. Tá? Então você precisa observar aqui que o nosso terminal positivo foi conectado inicialmente na nossa bobina série. Então, igual foi representado aqui na nossa ligação, ó, o terminal positivo na nossa bobina série e a saída da nossa bobina série foi conectada na armadura. Então, eu peguei aqui a saída da bobina série e conectei na minha armadura. E o negativo da minha armadura eu conectei aqui nos terminais negativos aqui da minha fonte. Tá? Ok? Isso, né, representando essa máquina como motor, né? A ligação dela como gerador é a mesma, só vai inverter o fluxo de corrente. Da mesma forma, né, que com a resistência de ajuste, a gente pode colocar a nossa resistência de dreno, né? E aí você me pergunta, por que eu não posso colocar uma resistência aqui em série? Eu não posso colocar uma resistência em série aqui, porque eu iria estar afetando, né, tanto a corrente da minha armadura quanto, né, a minha tensão da armadura, visto que eu coloquei mais um componente em série, né? Então vai, né, fazer o papel de queda e extensão. Mas nesse caso aqui, colocando ela em paralelo, a gente pode, né, fazer o que a gente quer, que é controlar a corrente que passa pela minha bobina, né, série, né? Então eu alterando aqui a resistência, né, essa corrente aqui ela altera, né, consequentemente a de cá também
né, se altera. Okay? Então esse aqui é o circuito da minha máquina séria se eu precisar com o meu resistor de treino. Né? E aqui a mesma observação, né? A gente tem um polo positivo e em paralelo com a minha resistência séria eu conectei aqui a minha resistência de dreno, ok? A nossa última máquina que nós iremos ver, né, é a nossa máquina CC Shunt. Então aqui nós observamos que a gente tem um polo positivo que é conectado tanto na minha bobina Shunt, tanto na minha armadura, igual representado no circuito. Então tem um polo positivo conectado tanto na armadura, tanto na bobina Shunt. E o polo negativo também conectado tanto no negativo da minha armadura, tanto, né, na outra extremidade da minha bobina. Igual representado aqui nesse esquema. E caso a gente queira fazer o controle, né? Então a nossa resistência de ajuste tem que entrar em série, né? Da mesma forma que foi conectada aqui, né, nesse esquema, onde que a gente jogou positivo aqui primeiro na nossa resistência variável e depois conectou na nossa bobina. Então, mesma representação aqui, positivo conectou aqui, né, daqui para cá e daqui para cá. Tá? Ok? E o que foi visto nessa aula? Nós vimos nessa aula o circuito equivalente, tá? Onde que nelas a gente viu algumas representações tanto das tensões, tanto das correntes. Tá? A gente viu também, né, a nossa máquina CC de imã permanente, que não temos a nossa bobina, só temos imã para poder produzir o campo magnético. E nós vimos 3 tipos de máquinas que possuem bobinas, né, para poder produzir o campo magnético da nossa máquina. Né? Uma delas é com excitação independente e as outras delas autoexcitadas. Né? Uma onde que a gente utiliza a bobina séria e a outra que utiliza a bobina shunt. Gente, né, muito obrigado por assistir essa aula. Até a próxima.